Bom dia, meninas. Bom dia da China, hein? O devocional já teve bom dia da Suíça, bom dia da China, tá chique, hein? Bom, vou direto ao ponto, que aqui são 8 da noite. A diferença de fuso horário aqui são 11 horas. Vamos lá. Então, devocional forte, a gente tá no segundo dia do segundo capítulo, confiante e capaz. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Segundo Coríntios 3, 4 e 5. Não sei se existe uma área sequer em minha vida na qual eu me sinta completamente confiante e capaz. Por minha conta, estou certa de que sou incapaz. A boa notícia é que não precisa ser assim. Deus é quem nos torna capazes. Ninguém pode levar uma vida de fé sem a condução do Espírito Santo. O rei Davi orou: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51, 10, 11. Davi sabia quem era sua fonte para ter um coração limpo. E ele entendia o envolvimento do Espírito Santo nesse processo. Em João 20, Jesus concedeu o Espírito Santo a seus discípulos. Eles precisavam do Espírito Santo para conseguir perdoar. Lemos em 2 Coríntios 3, 6. É ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito Santo de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Por que não convidar o Espírito Santo a soprar sobre o texto das Escrituras com a qual você se depara, para que produza vida e transformação? O Espírito Santo é o Consolador e o Conselheiro prometido, que nos ensinará e nos lembrará de tudo o que Jesus disse. Esse presente precioso significa que temos um tutor ao estudarmos a palavra e um guia ao buscarmos o coração de Deus. O Santo abre os nossos olhos para que possamos ver, nossos ouvidos para que possamos ouvir e o nosso coração para que possamos crer. Pai Celeste, sou grata a Ti por ser eu capaz e confiante em Ti. Espírito Santo, conduz-me e cria um coração puro e um espírito reto e renovado dentro de mim. Capacita-me a viver de tal modo que minha vida glorifique o Pai. Eu sou forte, porque Cristo me faz forte e confiante. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu confesso que eu ainda tô meio num jet lag aqui. Grande, não é pequeno, não. Eu saí do Brasil na sexta-feira, 8 da noite, tá? E cheguei aqui em Pequim por volta das 3 e pouca da tarde, 4 horas. Ou seja, a gente ficou quase 21 horas, 22 horas viajando, né? Só que nos intervalos também dos voos, a gente teve um tempinho de espera. Então ficou os 2 dias viajando até chegar aqui. A gente veio bem, a gente veio dormindo bem, mas mesmo assim é muito tempo. Então até você ficar bem situado leva um tempinho, assim. Também tem os horários que você vai sentir sono, até teu corpo se adaptar, né? E tudo isso. Mas vamos lá. Hoje eu tive algumas experiências, assim, importantes, assim, que eu fiquei.
um pouco impactada. Eu acho que isso me chamou a atenção logo de primeira, e, e eu acho que é isso a coisa principal que vai me impactar na China. Não são os lugares, não são os feitos, não são as coisas que eu estou vendo e ainda vou ver, mas principalmente o contexto das pessoas. Hoje eu fui fazer um passeio e eu tive um. Ele se autodenomina Arturo, né? Porque tinha um tradutor e um guia. Ele nos levou até a muralha da China, né? E aí, esse rapaz, que é o Arturo, a gente foi naquela praça onde teve aquele, em 1989, teve aquele ato dos estudantes que foram para a rua na China. Aqui é um país comunista, né? Eles vivem uma ditadura, né, no país. Então, dentro de um contexto de ditadura, toda essa nova geração já nasceu dentro desse contexto de ditadura. E em 1989 teve uma imagem que é muito, depois vocês busquem na internet, que é muito comum, dos estudantes sendo atropelados por tanques de guerra, enfim. Essa história toda que aconteceu aqui. Só que muito antes disso, dentro do contexto histórico da China, que era um império, depois teve o presidente, mas é um presidente comunista, que é o que na verdade continua sendo até hoje, como o sistema de crença da gente ele é formado pelo nível de informação que a gente é capaz de acessar e pelo ambiente que é promovido para a gente. Por que que eu estou falando isso? Só um minuto, gente. Só um minutinho. Fiquei muito impressionada com essa situação de como a gente é formado pelo tipo de ambiente e informação ao qual a gente tem acesso. Então, como eles vivem no regime comunista, eles não têm acesso a qualquer informação igual a gente tem. E aí eu fico pensando, será que a gente tem? Eu vou te dizer por quê. Aqui tudo deles é controlado, né? A internet, eles são gravados tudo. E aí, enquanto a gente andava pela praça e ele estava dizendo, contando pra gente como eram as coisas, que era o lugar onde o cara que revolucionou e saiu do império para, entre aspas, para mim, um império comunista, e aí é o novo tempo em que eles vivem aqui hoje, no regime de ditadura do comunismo, e aí me mostrando, né, cada lugar. Então, assim, o Deus deles, tá, virou esse símbolo
do Mao Tse-tung, eu acho que, não me engano, se não me engano. E aí ele contando, aí quando a gente começou a falar, aqui é a Praça da Paz Celestial. E aí ele ficou olhando para nossa cara assim, Paz Celestial? E aí o Emerson deu uma busca rápida na internet do celular dele, é aqui. Aí ele olhou assim, né, a informação escrita, ele só fala espanhol, não fala português. E olhou, ele ficou, uau, Paz Celestial? É, não, é porque aqui não é assim. É, aí ele fez uma busca no celular dele. E no celular dele deu uma outra informação. Ele contando a história segundo a que ele aprendeu, ao sistema de crença, ao que o ambiente promoveu para ele de informação. Aí ele riu. Ah, eu não posso ficar vendo a sua internet, isso pode dar problema, eu posso ser preso. A gente, ah, é? Ah, não, não, a gente entende e tal. Ou seja, ele não voltou, gente. Me responde aí no chat, porque eu acho que deu um probleminha aqui na internet. Ou seja, ele não tinha acesso à informação, ou seja, ele não tinha acesso àquela informação e nem a informação que ele tinha acesso pela internet, que ele é permitido usar, a informação que chega para ele é diferente da que chega para a gente. Ou seja, até a informação que chega para ele é controlada pelo governo. Aquilo me deu me chamou a atenção o comportamento dele, como ele ficou ah, com medo, até mesmo com medo, né, de saber e como ele se surpreendeu, de ver aquela informação de uma forma tão diferente da dele. E aí, aí a gente brincou, ah, não, tá bom, então não vamos falar sobre isso e tal. Aí ele fez assim, mostrando as câmeras aqui, escuta tudo, vê tudo. Ah, todos os nossos celulares são rastreados, o deles, né, da China. E aí eu achei aquilo tão assustador, sabe? Mas a gente passou o dia com ele. E aos poucos, conforme a gente foi passando o dia com ele, a gente conversou sobre várias coisas. E a gente começou a perguntar coisas para ele. Aí eu comecei a ficar interessada em entender como é que ele vive, como é que ele pensa. E passei a fazer perguntas, sabe? Aí perguntei se ele não tinha vontade de conhecer outro país. Ele falou, quem? As outras pessoas? Ele não conseguia considerar algumas perguntas que eu fazia para ele. Olha que loucura o nível de, eu diria até escravidão que a pessoa vive, cativa, né? Cativa dentro da própria mente. Por quê? Porque ela não pode nem questionar, ela não pode questionar o regime, ela não pode ter discernimento no pensar, ela não pode ter liberdade de pensamento. Ela simplesmente tem que seguir um caminho que está sendo conduzido aquilo ali. E aí a gente foi aos poucos fazendo perguntas, e aí uma hora eu perguntei, mas você não tem vontade de conhecer outro país? Aí ele não conseguia entender essa pergunta. Não, mas como assim? Outros estrangeiros? Eu falei, não, não. Você não tem vontade de conhecer outro lugar, outro país? Aí ele tinha dito que já tinha ido à Espanha, mas sempre a trabalho. E aí você começa a perceber por que que a China se tornou, por que que a China se tornou uma potência mundial, ou a segunda potência mundial em tão pouco tempo. Porque eles entraram num propósito único, mesmo que obrigado, né, por um regime de ditadura, né, e de comunismo. Eles só pensam na vida trabalhando. Por quê? Porque lá atrás, quando se transformou de império para o presidencialismo dentro do comunismo,
Eles eram muito, passavam fome, né? Eles passavam muita necessidade. E como eles passavam necessidade, né? Como eles passavam necessidade, o fato deles terem parado de passar necessidade, parado de passar fome, esse representante se tornou como um deus para eles. Por quê? Porque tirou eles da miséria. Mas era você sair de um tipo de escravidão para ocupar um outro tipo de escravidão, né? É uma outra forma de escravizar. Mas eu fiquei muito assustada com ele, ainda apesar disso, ser grato, porque não tem nem essa noção da liberdade, porque liberdade para que se aqui eu tenho segurança? Liberdade para que se aqui eu posso comer, eu tenho um trabalho? Liberdade para que se aqui eu estou seguro? Mas será que tá? Será que se você pensar diferente, você está seguro? Será que se você ameaçar o poder, você está seguro? Será que se você tiver liberdade no pensar, você está seguro? Então, tudo isso eu comecei, eu ainda não consegui organizar nem as ideias e já estou aqui compartilhando com vocês, assim, do como foi assustador até um pouco para mim perceber na minha frente ali, num bate-papo, uma mente cativa. E o quanto a gente é privilegiado, né, de viver num país livre, né? E como a gente tem que ter cuidado de fato com o nosso voto, com o que acontece dentro do nosso país, para que a gente não se torne, de alguma forma, uma ditadura, tanto para um lugar, que é uma extrema-direita, como uma extrema-esquerda, que é o caso aqui, é uma ditadura comunista, né? Então, eu ainda estou muito impactada com tudo que eu vi ali acontecendo com esse rapazinho. Ótimo, assim, simpático, sabe, bonzinho. E como também eles são um povo de servir, preocupados no servir, em servir bem a pessoa, até a forma deles falarem, eles falam baixo, falam para dentro, sabe? E abaixam o corpo assim para falar com você, para te entender. Isso tudo já é uma postura corporal de servir, de fazer assim para falar com você, mas porque eles foram criados, nascidos e criados lá dentro desse contexto da ditadura de servir e seguir um propósito que quem diz é o próprio governo para eles. E de ele não ter discernimento de muitas coisas que acontecem no mundo. Aí a gente começou, ficou curioso. O que que passa no seu noticiário? Quais são as notícias que você vê aqui ou que você tem acesso? Você não tem vontade de conhecer outro lugar do mundo? Então, assim, o fato do Brasil estar tão longe para ele, ele nem cogita poder conhecer. Que, na verdade, já vai ser muito difícil eu conhecer a China. Então, o Brasil, né, a América Latina, fica muito longe. Mas se, vamos pensar, vamos ter um discernimento. Se eu vim da América Latina até a China para conhecer, por que ele não poderia também? Sabe? Então é impressionante e muito rico você poder sair do teu país, ter liberdade para sair do teu país e conhecer outras realidades, compreender outras culturas, né? Então, voltando para a unidade mesmo que obrigada, né, da China, o contexto é o tempo inteiro no sentido de trabalhar. Eles vivem para trabalhar. A única vez que ele saiu do país foi a trabalho para ir na Espanha por uma semana trabalhar. Ele estava aprendendo a língua. E eu percebi também que em todo o discurso dele, como ele é jovem, né? Ele tem só 27 anos. Em todo o discurso dele tinha um antes e depois da pandemia. Toda a conversa que ele conversava com a gente tinha uma pontuação na pandemia, porque antes da pandemia a vida era assim, assim, assim. Depois da pandemia, aí aconteceu isso, isso, isso e isso. Que durante a pandemia, então assim, era como se a pandemia
fosse um fio condutor do antes, do que aconteceu durante e do depois, de como ele mudou de profissão, quando ele se formou em 2019, logo depois veio a pandemia, e aí ele precisou se readaptar para poder ter onde trabalhar ou como trabalhar. Os lugares onde ele trabalhou são todos dentro da China, sempre a serviço do país, para o país de alguma forma, até porque a maioria das empresas, se não todas aqui, são do governo. Então, de alguma forma, eles estão sempre dependentes do governo para comer, para morar, para viver, para existir, né? E aí, em determinado momento, a gente perguntou sobre religião, porque teve alguma coisa na muralha da China, foi falando do exército dos terracotas, porque tem aqueles soldados chineses, né? É, e aí a gente também ficou perguntando, poxa, mas por que que se formou a muralha da China? E a gente perguntando um pouco da história, e sempre foi para defender o território. Então tinha a Malásia que queria invadir, então a muralha da China é enorme, mas ela tem trechos. Para quê? Para defender da invasão do inimigo. E aí ele contando sobre isso, e tem um chinês gigante ali na entrada da China, uma estátua, né, de um general, e falando desse general que acho que é terracota, que foi encontrado numa escavação com a morte do imperador, um monte dessas estátuas desses terracotas, desse exército chinês que foi colocado lá para poder, enfim, servir o imperador quando ele passasse dessa para melhor. E aí eu ainda estou processando tudo isso, né? Como é importante a gente viajar e entender, experienciar essas coisas, né? Como o país se tornou tecnológico, como o país cresceu comercialmente, dentro do mundo se tornou tão importante em tão pouco tempo, né? Porque foi conduzido, mesmo que dentro de uma ditadura, a caminhar para uma só direção. Para quê? Para que eles não fossem dependentes de ninguém, para que eles dominassem mais dentro do mundo. É como se não existisse dentro da mentalidade dele, da capacidade de discernir e pensar dele, outra vida senão aquela do trabalho e serviço para o país. Entende? Então é como se ele não precisasse construir, ele não fala de outra coisa sem seu trabalho. Quando você pergunta, ele nem entende direito a tua pergunta. Ele fica, não estou entendendo, não estou entendendo. Quando você faz uma, não, eu queria saber se você não tem vontade. É como se ele não pudesse ter vontades próprias. E aquilo me deu uma dor no coração, sabe? E aí, em determinado momento que a gente estava na fila para subir lá na muralha da China, a gente falou: você acredita em Deus ou em alguma coisa? Ele, não, aqui não temos. Você acredita em quê? Em mim. Eu acredito em mim, na minha força de trabalho, na minha. Ah, mas você não acredita em nada? Não tem uma religião? Ele falou: não. Depois que estabeleceu aqui o comunismo, né? Nós acreditamos em nós e só. Não temos religião. Por quê? Porque a religião traz para você também uma forma nova de pensar. Então, o que que o comunismo faz? Ele acaba com a religião. E eles também foram. Como é que surgiu o comunismo aqui? Foi inspirado em Karl Marx, né? E aí veio inspirado neles esse eu esqueço o nome dele. Depois eu vou botar lá no grupo para vocês saberem um pouco mais. Acho que é Mao Tse-tung, inspirado em Karl Marx, né? Trouxe essa, essa, essa direção para o país. E aí eles são muito gratos porque antes eles eram cativos da fome. Então você imagina, o cara tá morando lá na África, de repente se levanta lá um chefe de guerra, um idealista
que muda a realidade do país e eles deixam de passar fome e passam a estar cativos de outra forma de vida, mas já não passam mais fome. E ele fez uma coisa, ele fez um cumprimento para a gente, assim que ele chegou, que a gente não sabia a importância disso. Ele falou: já se alimentaram? Então, a forma que eles falam: olá, tudo bem? Você está bem? Bom dia? Já se alimentaram hoje? Olha o nível em que se torna cativa uma mente. Ele fez isso automaticamente para a gente. A gente já tomou café e a gente não tinha percebido, mas depois ao longo do dia que a gente passou com ele, que ele foi falando para a gente, ele falou: aqui a primeira coisa que se fala quando você vê uma outra, los outros, que né? Ele falando, já se alimentou hoje? Isso tudo para quê? Para que você nunca se esqueça que você está onde está e come o que come, graças à liberdade que foi dada através do regime de comunismo atual. Mas você saiu de um cativeiro para ir para outro. Mas ainda assim você é grato. Por quê? Porque você pelo menos não passa mais fome. Mas você continua cativo de outra forma. E aí eu fico pensando, né? Que Deus é que nos capacita. Deus é que fez, criou todas as coisas, né? E aí eu sempre tenho uma característica que eu costumo observar quando eu viajo para outros países e vou para outros lugares, é a vegetação. Porque geralmente ela tem vegetações típicas daquele lugar, né? E aqui não é diferente, assim, eu vi várias árvores, várias vegetações muito diferentes do que eu já vi no mundo inteiro onde eu já viajei. Muita coisa bem bonita, assim. E como isso é uma exclusividade de Deus, né? E aí eu fico pensando, caramba, Deus criou tudo isso. E aí tem um homem que, porque tirou eles de cativos, e eu entendo isso, é cultural. Inclusive, teve uma outra pesquisa que o Emerson fez, estou tentando me lembrar aqui a respeito do que foi, e ele ficou curioso para ver a informação que estava no celular do Emerson, ele não podia ficar olhando muito, porque as câmeras ficam mostrando ele. E ele, deixa, deixa. E aí, quando ele foi olhar, aí ele estava dizendo que era alguma coisa antes de Cristo, o que aconteceu não sei quantos anos antes de Cristo, mudou do império para não sei o quê. E aí foi uma mudança cultural. Ele, cultural? Não, não foi cultural. E aí ele quis rebater aquilo, ele, não, esquece, esquece, não sei o quê. Ele quis até parar de ver a informação, porque confunde ele. Porque a informação que a gente recebe no mundo é diferente da informação controlada que ele recebe. Por quê? Porque eles constroem um pensar, uma forma para encaixar todas as pessoas que estão dentro do regime deles, né? Então ele não pode nem ficar vendo a nossa internet e o que aparece lá. Ele não tem acesso ao que a gente tem acesso. E aí eu vou mais longe. O quanto nós que achamos que somos livres, nem somos tão livres assim. Eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário, esqueci o nome dele, gente. Estou ruim, me dá um desconto aí, que eu também ainda tô meio zureta aqui do jet lag. É um documentário que fala das redes sociais e do tipo de manipulação que existe dentro dela. Que, por exemplo, se eu fizer uma pergunta, uma pesquisa com o IP do Brasil, eu vou ter um tipo de resposta. Se eu fizer com o europeu, eu vou ter outro tipo de resposta. Se eu fizer com o da Ásia, eu vou ter outro tipo de resposta. Então, o quanto a gente mesmo, nas respostas e acesso à informação que a gente tem, já não é manipulado. Ele é conscientemente manipulado pelo regime comunista que rege o país dele. Mas e nós? O quanto nós também não somos manipulados pelas informações e pesquisas com viés já para dizer, é, por exemplo, esse pote aqui é azul, né?
Para mim, aparece como azul e redondo. Mas quando for alguém da Índia pesquisando, eu quero que diga que esse pote é roxo. Então, o pote Nivea é roxo. É o dilema das redes sociais, exatamente isso. Assistam isso. Então, o como é importante a gente estar exposto, ou cada vez mais exposto a outras realidades, outras culturas, outros acontecimentos. Para quê? Para a gente criar discernimento no pensar. E, ao mesmo tempo, pedir para Deus nos capacitar. Por que que eu estou falando isso? Porque eu até agora ainda estou tão impactada com o que eu vi na vida desse rapaz, e eu sei que eu vou ver isso o tempo todo aqui, e aí por isso já estou atenta, prestando atenção. Primeiro, para a gente valorizar a nossa liberdade, né? Ou no lugar que a gente está, de ter liberdade, da gente ter a possibilidade de fazer escolhas ainda, né? E termos o cuidado, já que a gente tem o poder do voto, de sabermos votar. Voltou? Esperar um pouquinho o pessoal voltar aí. É que cai, né? Vamos lá. E aí, engraçado que eu vim no avião e assisti aquele filme que a Fernanda Torres foi premiada lá nos Estados Unidos, Eu Ainda Estou Aqui, que fala também de ditadura, mas de uma ditadura que a gente passou em 64 no Brasil, onde sumiram várias pessoas, pessoas foram mortas, seus corpos nunca foram encontrados. Então eu penso que toda extremidade, essa é a minha opinião, e graças a Deus a gente tem liberdade no pensar, né? Que toda extremidade é burra, sabe? Tanto para um lado quanto para outro. Eu não sou extrema nada. Eu penso que a gente tem que ter liberdade de ir e vir, de pensar, de discernir, de mudar de opinião se a gente quiser. Então, como você ir para um lado completo é complexo, uma extrema direita, e como você ir para um outro lado também é complexo, e para uma extrema esquerda também. Por isso que eu sempre brinco aqui, o equilíbrio é a alternância de poder. Por quê? Porque nunca você vai estar na mão de um jeito de pensar, né? Eu penso que a alternância de poder traz algum equilíbrio de alguma forma. Porque se você está numa extrema direita, você começa a pensar muito enquadrado numa coisa só. E se você está nessa caminhada com a esquerda, a mesma coisa. E eu vim assistindo esse filme que o Emerson tinha falado para mim que era bom, eu ainda não tinha visto, e no avião tinha. E aí, e aí, como é que eu vou discernir isso aqui? É que a gente precisa cada vez mais se submeter a Deus, né? Que Deus acaba nos capacitando para ter um discernimento diferenciado, para que a gente, as coisas desse mundo, de alguma forma, são passageiras e adequadas a visões e tempos e dinastias e, e coisas que levantam deuses ou direções ou formas de viver desse tempo e desse mundo, né? Então, o como a gente está sujeito a essas mudanças e esses poderes e essas pessoas que se levantam. Então, assim, eu ainda estou muito envolvida com tudo isso, mas sem ter criado ainda vamos dizer assim, um discernimento próprio da pouca informação que eu tive em um dia aqui, praticamente, que foi um dia. E além disso, também eu tive uma experiência rápida passando por Dubai, né? Eu vou ainda a Dubai ficar uns dias, de como aprender com esse povo, né? Como a gente tem para aprender com outras culturas, com outros grupos existentes na Terra, né? Grupos de seres humanos que convivem ou vivem de alguma forma diferente da gente.
e como isso nos molda, né? Eu fiquei muito impressionada com a excelência nos serviços passando por Dubai. O serviço prestado, sabe? Lógico que ficou nítido, nítido para mim, por onde eu passei, eu não visitei tudo, mas por onde eu passei e tive acesso, que o dinheiro, né, ajuda aquela excelência, porque tudo muito refinado, todo mundo muito bem vestido, todo mundo muito bem treinado. Então, isso me impressionou muito. O serviço no avião da Emirates, no- quanto detalhe, até flores tem no avião, nas cabines, tudo muito detalhezinho, tudo muita qualidade. Quando você acha que está tudo ok, você vai no voo, né? Ganha necessaire da Bulgari, tudo cheio de detalhe. Quando você acha que, pô, que legal, que maneiro, eles te oferecem um pijama para você dormir. O tempo todo é, a, a, a aeromoça assim, muito solícita. Então, um servir diferenciado, um serviço prestado diferenciado. E também um avião de 2 andares que eu nunca tinha visto, sabia que existia já, da Emirates, mas não, nunca tinha visto. E aí vi pela primeira vez um avião de 2 andares e o quanto isso é real de uma coisa que eu trouxe aqui, não sei se foi no devocional passado ou retrasado, né? O que eu já sei e tenho resposta, o que eu já sei que não sei e não tenho resposta, e o que eu não sei e não tenho resposta. Quantas coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, né? A gente não sabe nem que existe aquilo e quais seriam as respostas inerentes àquilo. Então, assim, eu quero convidar vocês a ficarem mais abertas às coisas que vocês ainda não sabem, ou às coisas que vocês sabem que não sabem. Para quê? Para receber novas respostas, novas percepções, expansão de consciência, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a se abrir para essas coisas. E isso é uma humildade, é você estar aberto a receber informação de um jeito que você nem espera que é. Por exemplo, eu me deparei com esse rapazinho aqui quando ele ficou com medo de saber uma informação do nosso celular, que teoricamente é aberto, e ele nem poderia ter acesso àquela informação, então era melhor ele nem saber que ele poderia até ser preso, né? Olha que coisa assim chocante, né, para gente que teoricamente tem uma liberdade. Então é isso, assim, queria que hoje, primeiro, como é importante a gente ter uma dependência e pedir capacidade de discernimento, sim, para Deus e para o Espírito Santo. Para quê? Para que ele te direcione para o que ele quer que você aprenda. Quantas mentes no mundo ainda não estão cativas pelo seu processo de dependência cultural, dependência estrutural, né? Cativos dentro de uma ditadura, cativos dentro de um estilo de vida, de uma forma de ver o mundo, ver a vida. Não tiveram ainda acesso a um Deus que ama, que cuida, que capacita, que direciona, a um Espírito Santo que você pode sentir e deixa você livre de todas essas coisas, né? Que é no que eu creio, que é a graça. Então temos muito a fazer no mundo, gente. Falando de cristianismo mesmo. Por exemplo, aqui se existe, existe escondido em casas. Não existe igreja aqui, não existe religião. Porque se entra religião em um pensar diferente do regime existente, isso de alguma forma pode fragilizar, que foi o que aconteceu lá nessa praça que eu visitei hoje. Os estudantes se revoltaram com a corrupção e foram fazer uma manifestação pacífica e foram mortos em praça pública. Existem essas imagens na internet, busquem. Então, se pensou diferente, morreu. Então, eu acho que a gente tem que se abrir para ter cada dia mais informação, mais acesso, agradecer pela liberdade que nós temos nos países que a gente vive, e pensar que o apocalipse, né, tá aí.
Se a gente já está vivendo um apocalipse, de alguma forma a gente vai viver restrição de informação. De alguma forma vai ser proibido um pensar, um discernimento a respeito de religião, a respeito de Cristo, de como viver em Cristo. E a gente vai precisar de um exército de pessoas que vivam isso, falem sobre isso e não deixem a palavra de Deus, né, morrer, porque essa tradição vem de milênios. Por exemplo, a muralha da China levou 1000 anos para existir. Então, olha o tamanho de tradição que tem isso. Como eles foram passando de geração em geração, essa importância de defender o território deles, a forma de viver deles, enfim. Então, assim, ainda não tenho nenhum discernimento fechado, assim, da minha percepção completa. Eu ainda estou vivendo isso aqui. Tem alguém que quer contribuir hoje e falar alguma coisa sobre isso, sobre essa questão da liberdade, sobre Deus poder nos capacitar dentro desse contexto, Deus, a gente se tornar cada vez um coração mais puro em Deus, se tornar cada vez um coração mais. Se a gente tem que ser cativo de algo, que a gente seja cativo de algo da nossa escolha, né? Um coração em consonância, em concordância com o que Deus tem para nossa vida, né? Pedindo sempre. É exatamente o que diz essa música. O maior pintor do mundo está pintando nossa história. Então, quem colocou cor, quem colocou forma, quem coloca o que a gente vai viver e como é Ele. Então, acho que o recado que eu quero falar hoje com vocês é esse. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir de alguma forma? Ninguém, gente? Tem ninguém aí, não, é? Cheio de gente na sala. Ninguém quer falar nada? Alguém já veio para a China? Eu posso contribuir em relação a morar fora. Quer Ah, dizer, então fala um pouquinho, Fran. com tudo isso, né, que você comentou, e realmente, primeiro é um privilégio conhecer, né, outras culturas e tal, mas é muito confrontante, né, porque viver fora não é um pouco desafiador. Já vivo fora há 26, 25 anos. Claro que a gente traz um pouco da nossa cultura, da nossa realidade, no meu caso, do Rio de Janeiro. Mas chega aqui, eu sou moldada, adaptada a viver aqui, de comida, estilo musical, igreja. Eu, às vezes, né, comento com as pessoas que vêm, sei lá, do Brasil e tal, e, cara, vocês não têm a noção do quanto vocês são ricas, abundantes da forma de igreja, de congregar que o Brasil tem, né? Porque aqui é muito diferente, é muito distinto mesmo. E, e aí ainda me choco com quando conheço brasileiros, porque o próprio Brasil ele é muito grande. Então eu falo, porque no Brasil, sei lá, eu como feijão todo dia, feijão preto. Ah, não, mas no Brasil não, mas a pessoa é de Goiânia ou é de Minas, é do. Então, como eu sou carioca do Rio de Janeiro, para mim era natural comer feijão todo dia. Então, a riqueza de cultura é muito bom, mas realmente, quando a gente vai para outro lugar, é, é muito diferente, e isso, querendo ou não, vai entrando dentro de mim, né, no caso, dentro da minha família, apesar de ter um filho português, que já é outra cultura ainda mais dentro de casa, então você vai se amoldando, não sei se existe essa palavra, amoldando a outra culturas, aos outros povos, a outra língua. Eu acho que a riqueza de um povo é uma língua própria, uma língua. E você vai esquecendo a sua própria língua, o seu próprio sotaque, você vai se moldando, porque para poder falar espanhol, aí você tem que fazer um S diferente,
aí você já não pode falar esse tipo de palavra porque ninguém entende, que para você é bem natural. É, a, os teus louvores já são outros, a tua adoração dentro da sua casa, não, você tenta continuar. Mas realmente, para viver em sociedade, e olha que eu estou num país totalmente livre, posso, né, fazer e falar o que eu quiser, entre aspas, na rua. Imagino para um país como seja como a China, eu não conheço, mas hoje Deus falou comigo: você é muito rica, você já viveu em dois países, três países distintos, e isso é uma riqueza muito grande, né? Culturalmente, é, gastronomicamente, linguisticamente, até de comunicação, de saber estar, e acho, acho que é isso a minha contribuição. Sim, com certeza, né? Porque às vezes a gente acha que riqueza é só dinheiro, né? E riqueza não é só dinheiro. Riqueza é você ter acesso à cultura, riqueza é você ter liberdade de discernimento. É uma forma de prosperidade e abundância, né? É você ter acesso a outros lugares, outras formas de viver. E aí, ao mesmo tempo, a gente ficou conversando aqui, eu e Emerson, né? Mas como deveria ser antigamente, né? Você está aqui cultivando um tipo de comida, plantando, colhendo, vivendo a sua vida, de repente vem uma tribo, um grupo que não planta nada, não cultiva nada e toma, toma aquele lugar que tem cultivo para poder comer, toma aquele ambiente, ocupa, mata as famílias, estupra mulheres, mata crianças, entende? Que ele ocupa aquele espaço, usurpa aquele espaço que foi cultivado por alguém. Então, também a minha internet está ruim. Bom, gente, com isso eu vou encerrar. Vamos tirar a foto? Tira a foto aí pra gente, Pedro. Me avisa aí quando tiver tirado. Foi. Oi? Então é isso, gente. Olha, vamos entregar nossas capacidades e discernimento para Deus, pedir para Ele direção, né? Que a gente tenha discernimento cada vez mais, que a gente possa ter acesso, expansão de consciência, a gente ampliar cada dia mais a nossa forma de pensar e tirar do cativeiro muitos irmãos que estão lá, né? E ao mesmo tempo trazer uma consciência, como a Fran falou. Na verdade, isso é uma riqueza. Eu poder ter acesso a diversas culturas e culturas que de alguma forma têm uma liberdade, por mais dificuldade que exista, existe também uma riqueza, uma abundância nisso, né? O acesso, né? Às vezes acesso vale mais do que dinheiro. Às vezes não, eu acho que sempre. Então, eu vou me despedir de vocês. Até semana que vem. Boa semana, tá? Fiquem com Deus. E eu vou mandar lá umas informações, tanto da China e também umas informações sobre esse. Assistam esse Dilema das Redes. É muito interessante esse documentário, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Vai me acompanhando aí que eu vou mostrar tudo aqui que eu vou fazer, tá bom? Beijo, tchau, gente.